Oi gente, tudo bom? Não reparem muito minha voz, ainda estou um pouco gripada, mas vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de um assunto bem conhecido, bem popular e sobre o qual muita gente tem muita dúvida e fala muita besteira. Vamos combinar, que são os alimentos ou a pensão alimentícia. Bom, gente, na verdade o nosso Código Civil prevê uma determinação, de que os alimentos são devidos entre os parentes, ou seja, os parentes devem alimentos uns aos outros. Ou seja, se o meu parente necessitar de alimentos, eu devo pagar. Ué, professora, mas então, se é assim, por que a gente sempre pede pro pai? Não é que a gente sempre pede pro pai. O Código Civil determina que os alimentos devem ser pagos pelos parentes. E como devem ser pagos? Pelos parentes mais próximos em grau. E o pai e a mãe são os parentes mais próximos em grau. Pai e mãe são parentes em primeiro grau na linha reta. E esses são os primeiros que devem pagar os alimentos. Por isso que, naturalmente, quando a pessoa precisa dos alimentos, ela vai cobrar do pai ou da mãe. Mas os alimentos também devem ser e podem ser pagos pelos avós, pelos irmãos, porque o código prevê o parentesco até segundo grau na linha reta, que são os irmãos. Então, eventualmente, podem ser pagos sim pelos irmãos, pelos avós, e algumas vezes a jurisprudência já relata casos de tios pagando para sobrinhos, mas em situações excepcionais, e a jurisprudência, porque a lei mesmo, o Código Civil, menciona parentes até segundo grau na linha reta, e esses parentes de segundo grau na linha reta são irmãos. Bom, e como é que funciona essa questão de quanto tem que ser pago, quanto em valores tem que ser pago? Os alimentos, não existe aí uma proporção mínima prevista na lei. Deve ser observado na questão do pagamento dos alimentos, gente, o binômio necessidade e possibilidade. Ou seja, quanto a pessoa precisa para sobreviver e quanto a pessoa que tem que pagar pode pagar. Não adianta você dizer que uma pessoa ou uma criança precisa de 3 mil reais por mês se a pessoa pode pagar 1.000. Ou seja, como é que uma pessoa que recebe um salário de 3 mil reais vai pagar 2 mil reais de pensão? Ou até 3 mil, ela vai ficar sem nada para sobreviver, ela vai viver como? De brisa? Impossível, né, gente? Ninguém vive de vento, nem vive de luz, né? Então ela precisa também sobreviver. Então eu tenho que observar quanto a pessoa precisa, aquele que precisa receber os alimentos, e quanto a pessoa que tem que pagar pode pagar. Então, formando esse equilíbrio, é que o juiz vai determinar qual é o valor que deve ser pago a título de alimentos, a título de pensão alimentícia. Então, não existe, gente, essa ideia de que se fala de que tem que pagar 30% de alimentos. Não existe essa condição. Isso foi uma coisa criada meio pela jurisprudência, por alguns julgados, onde se entendeu que 30% seria um valor razoável. Mas a pensão pode ser fixada em 10, 15, 5. Não existe um mínimo, nem um máximo exatamente previsto, mas possibilidades. Então a gente vai trabalhar em cima de necessidade e possibilidade. Outra coisa importante, não é o pai que deve pagar alimentos, são os pais. Pai e mãe são parentes em primeiro grau. Então, o pai tem que colaborar e pagar alimentos, mas a mãe também. A mãe trabalha, a mãe tem condições, ela também tem que pagar. Tanto o pai quanto a mãe tem que sustentar a criança. Então, por que só o pai pagar? Então não adianta a mãe falar assim, o pai tem que pagar e sustentar o filho, não foi ele que fez? Ela também fez, né? Ela também participou disso, então ela também tem que pagar. Então tanto o pai quanto a mãe tem que colaborar para o sustento dos filhos. O novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor o ano passado, previu algumas modificações com relação aos alimentos que podem ajudar o recebimento dos valores que devem ser pagos a título de pensão, fixando aí um teto para que possa ser, valores que possam ser penhorados com relação aos alimentos, numa execução de alimentos, por exemplo, quando já está fixado em juízo o valor de alimentos e esse valor não está sendo pago pela pessoa que tem que pagar. Então é possível executar e o novo CPC prevê que é possível você conseguir bloquear até 50% do valor dos ganhos de quem tem que pagar. Isso foi uma conquista muito grande, porque isso vai facilitar bastante no momento de execução de alimentos. Outra coisa importante é que o devedor de alimentos agora também pode ter o seu nome colocado no SPC, nos órgãos de proteção ao crédito. Isso também vai inibir algumas condutas erradas. E, é claro, permanece também aquela coerção bem conhecida, que é a prisão do devedor de alimentos. O único caso hoje que a gente tem registrado na ordem civil que pode permitir a prisão é os alimentos, ou seja, em matéria civil, a única coisa que dá prisão, não vou dizer que é uma pena, né? Vamos dizer que é uma pena, mas não necessariamente por um ato cometido, mas a única coisa que pode permitir a prisão na área civil é a prisão por alimentos. A questão do depositário infiel já está superada por conta do Pacto de São José da Costa Rica. Então, somente o devedor de alimentos hoje está sujeito à prisão. Lembrando que, em função da súmula,
Aqui nós temos uma súmula dos tribunais superiores, apenas as 3 últimas parcelas que equivalem aos alimentos necessários de sobrevivência, e acima destes que a gente trabalha o pedido de prisão do devedor de alimentos. Certo, gente? Então, não fiquem pensando que é assim, que eu vou cobrar e o pai vai ter que pagar e eu não vou ter que pagar nada porque eu sou a mãe, que isso, que aquilo. Não é assim. A mãe tem que pagar também, ela também participa desse processo e cabe a ela sustentar o filho tanto quanto o pai. Isso é muito importante que fique claro, tá certo, gente? Isso não pode ficar esquecido pelas pessoas, que existe uma ideia de que o pai é o provedor. Isso já está superado. Nós estamos em 2017, pessoal. Então, mas na Idade Média, não. Isso aí já era. Vamos esquecer o passado. A gente tem que pensar que hoje estamos num momento bem diferente e que a mulher participa ativamente e cabe a ela também, igualdade de condições, sustentar os filhos tanto quanto o pai. Isso é bastante importante e deve ser lembrado por todos. Certo, gente? Uma última observação que eu gostaria de fazer e que eu ouço muita gente comentar também, então vale a pena a gente lembrar. Vamos imaginar, gente, que um pai reconheceu um filho, registrou, foi casado com uma pessoa e se divorciou dessa pessoa. Vamos falar de pai, que é o mais comum, né? E essa pessoa nunca pagou alimentos e se separou quando a criança era bebê, tinha, sei lá, 1 ano. Aí passou 1 ano, 2, 3, 4, e a mãe, que representa a criança, nunca entrou com ação de alimentos. Aí quando a criança tem 8 anos, a mãe decide, porque é a mãe representando o filho que entra com ação de alimentos. Lembrando, gente, que quem é a pessoa legitimada a entrar com ação de alimentos não é a mãe, é o filho. A mãe simplesmente representa o filho na ação de alimentos. Então, se a mãe não entra logo com essa ação, espera um tempão, ela guardou e vai ter que assumir as consequências para o filho. Então, essa mãe resolve, quando o filho completa 8 anos, ingressar com ação de alimentos contra o pai. Aí ela pergunta para o advogado: doutor, então eu vou poder cobrar os 8 anos passados que ele nunca pagou, né? Não, claro que não. Por que não? Eu só posso cobrar em juízo aquilo que foi reconhecido como obrigação de pagar. Enquanto a mãe ou enquanto o responsável não ingressa com ação de alimentos, pedindo para que seja fixada a pensão ou valor de alimentos, esse valor não será obrigatório e nem poderá ser executado. Quanto mais cedo se ingressar com ação de alimentos, mais cedo será dever do pai pagar esses alimentos e poderão ser executados em juízo esses alimentos. Então, o passado, enquanto não se ingressa com a ação, não pode ser cobrado. Somente a partir do momento que o juiz fixa a obrigação é que você pode entrar com a execução de alimentos e exigir isso como dever de pagar alimentos. Certo, pessoal? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, que aí a gente não saia por aí falando que é isso, que é aquilo, né? Que é o que o leigo faz, eu sei que eu tenho dever, que é meu direito e tal, o pessoal gosta de falar, mas vamos baixar a bola aí e pensar antes de falar. Tá certo, gente? Se você gostou, dá sua curtida aqui embaixo, continue acompanhando o nosso canal Direito com Elas, a gente vai tentar traduzir para vocês um pouquinho do juridiquês. Tá bom, pessoal? Fiquem com a gente, espero vocês na próxima semana. Um beijo, tchau!